Amém, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui glorificar o Teu santo nome, dizer que Tu és muito bem-vindo nesse lugar, Senhor, dizer que o Teu Espírito tem liberdade nesse lugar, em tocar em nós, em falar conosco, que o Senhor possa realmente manifestar a Tua presença aqui nesse lugar, ó Pai, de várias maneiras, você possa tocar no coração daqueles que estão necessitados, daqueles que precisam de uma intervenção espiritual do Senhor. Em nome de Jesus nós estamos aqui e abrimos o nosso coração para receber o que o Senhor tem para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia. Antes de abrir a Bíblia, amado, eu não sei se você vai concordar comigo, mas a alegria, a felicidade, a saúde, o amor, a prosperidade, assim como também a tristeza, a infelicidade, a morte, o ódio, ou a própria falência, tudo isso são consequências das nossas escolhas. Tudo isso são consequências das nossas escolhas. A nossa palavra hoje nós vamos falar sobre isso, terá como título as consequências de uma escolha. Então, vai depender das suas escolhas, são escolhas boas ou ruins. Mas tudo o que acontece na nossa vida é baseado nas nossas escolhas. E o Senhor, Ele nos dá liberdade em escolher o que nós queremos para nós. É liberdade, isso é livre-arbítrio. E eu costumo dizer que nós temos o livre-arbítrio até para ser infeliz. Se você quiser ser infeliz, você vai ser infeliz. Então, dependendo das escolhas que nós fazemos, nós vamos ter as consequências que nós buscamos. Semeamos hoje o que vamos plantar amanhã, e não tem como você semear manga e colher laranja. Tem como você chegar debaixo de um pé de manga que você plantou, que você semeou, e querer colher laranja ali, não tem como. Amém? A Bíblia diz que há uma ocasião certa, que há um tempo certo para todos os propósitos debaixo do céu. Há um tempo certo. E esse, eu costumo dizer, esse é o tempo para mim e para você. Eu sempre digo, tem pessoas que dizem assim: ah, pastor, no tempo certo eu vou, no tempo certo eu faço, no tempo certo eu abandono isso e começo a fazer isso, no tempo certo eu me firmo na palavra de Deus. Amado, esse é o tempo certo para mim e para você. Pode ser que não há o amanhã, nós não sabemos, o amanhã pertence única e exclusivamente a Deus. Nós não sabemos. Então, o que nós sabemos é que Deus dá a ocasião e o tempo e o propósito para cada coisa, e nós escolhemos o que nós queremos para nós. A ocasião Ele nos dá, o tempo Ele nos dá, e os propósitos é dele. Agora, Ele não te força a escolher, a escolha é sua. A escolha é sua, a escolha é minha. E a gente vê tantas pessoas, nós presenciamos aí tantas pessoas escolhendo a pior parte, não é verdade? Tantas pessoas. Estava até conversando com o irmão Luiz ali. As pessoas, sabe, elas precisam aprender a amar o Senhor, precisa correr de volta para Jesus enquanto é tempo. Pessoas que se afastaram do Senhor aos montes, pessoas que se afastaram, que serviam o Senhor verdadeiramente, que eram sapatinhos de fogo, não é verdade? E que hoje estão frios, desistidos, desanimados, precisam voltar para o Senhor correndo. E aqueles que ainda não experimentaram o amor verdadeiro do Senhor, precisa correr para Ele, experimentar, receber, aceitar o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida, e garantir a sua morada no céu. Porque muito em breve, e alguns já estão vivendo esses momentos, muitos já estão voltando para casa. Muito em breve nós vamos voltar para casa, porque nós somos cidadãos dos céus. Esse não é o nosso lugar. Esse não é o nosso lugar. Nós moramos com o Senhor, nós viemos de lá, e muito em breve nós vamos voltar. Muitos estão voltando.
Meu amado, nós estamos chegando muito perto do dia do Senhor. Muito perto do dia do Senhor. E o dia do Senhor pode ser na minha morte, ou pode ser na volta do Senhor, Jesus Cristo. Então o dia do Senhor está muito próximo de nós. Vamos abrir a Bíblia em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos, mas vamos começar aqui pelo versículo 1. Eclesiastes capítulo 3, encontraram? Amém? A partir do verso 1, diz assim, acompanhe comigo aí. Diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Versículo 2 em diante. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e tempo de curar. Há tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de chorar e tempo de rir. Há tempo de prantear e tempo de dançar. 5. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Há tempo de abraçar e tempo de se conter de abraçar. Há tempo de procurar e tempo de procurar e tempo de desistir de procurar. Há tempo de guardar e tempo de jogar fora. Há tempo de rasgar e tempo de costurar. Há tempo de calar e tempo de falar. E 8. Há tempo de amar e tempo de odiar. Há tempo de lutar e tempo de viver em paz. Vamos parar por aqui um pouquinho. Então, amado, até aqui no versículo 8 nós entendemos que esse texto ele abraça com o livre-arbítrio que Deus nos deu. Ele abraça com o livre-arbítrio que Deus nos deu, porque há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, e cabe a nós decidirmos de que forma nós queremos gastar o nosso tempo. É nós que decidimos. Se queremos viver uma vida destruída, acabada, arruinada, ou se queremos viver uma vida de vitória. É a nós, cabe a nós. E nós vivemos em tempos que nós não temos muito tempo para decidir as nossas escolhas. Nós precisamos decidir hoje a quem nós queremos servir. A palavra, ela vem nos pressionando dia após dia. Olha, meu filho, está chegando o meu tempo, está chegando o tempo do Senhor. E a palavra diz que aquele dia ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, a não ser o Pai. Então nós precisamos entender isso, para nós não jogarmos fora o tempo e os propósitos e a ocasião de Deus para nós. O melhor tempo que eu tenho é o hoje, porque eu não sei se eu terei o tempo amanhã. Então as decisões que eu tomo hoje pode ser a melhor decisão da minha vida ou a pior. E o Senhor nos dá essa possibilidade de escolhas. Então, amado, a ocasião certa, o tempo certo para cada momento que, sabe, quem providencia é Deus, mas a maneira que eu vou gastar, como eu disse, é eu que vou decidir. Se eu vou usar com responsabilidade ou se eu vou usar com imprudência o tempo que Deus me deu, é uma escolha minha. Se eu vou gastar com imprudência ou com responsabilidade. E nós vimos tantas pessoas gastando com irresponsabilidade esse tempo que é único. E nós temos que entender isso. Cada minuto, cada dia que passa na sua vida é um dia contado a menos para a volta do Senhor. É um dia que, se você gastou na presença do Senhor, se você gastou com Ele, se você gastou com coisas boas, você vai colher um bom fruto. Mas se você jogou fora aquele tempo, não tem como voltar atrás. E nós temos que entender isso. O tempo que eu gasto discutindo, brigando com a minha esposa, com os meus filhos, discutindo com o irmão, falando mal de alguém. Eu poderia estar orando por alguém, eu poderia estar clamando, eu poderia estar de joelhos, ou eu poderia estar fazendo bem para alguém, falando bem de alguém, orando por alguém. Meu Deus,
Muitos usam a ocasião, o tempo para fazer aquilo que não é tempo de fazer. Não é verdade? Muitos usam a ocasião e o tempo dado por Deus para fazer aquilo que não é tempo de fazer. E com isso colhem péssimas consequências. Aí eu pergunto, de que maneira nós temos investido no tempo e nos propósitos de Deus para nós? De que maneira nós temos investido? A irresponsabilidade na maneira da gente viver, ela pode trazer uma consequência amanhã terrível que talvez não tenha volta. Mas nós não conseguimos pensar assim. Sabe por quê? Porque você está vivo hoje, está respirando hoje, você acha que amanhã vai estar da mesma forma. Não é assim? Não, amanhã eu vou fazer isso. Eu não vou fazer hoje não, amanhã eu faço. Amanhã eu já tenho tudo programado para fazer amanhã, não é isso? E a gente tem essa mania de deixar para amanhã. E joga para amanhã. E sempre para amanhã. Porque amanhã eu vou estar como hoje, quem sabe? Quem sabe se essa noite a nossa alma não é requerida pelo Senhor? Ninguém sabe. Só o Senhor sabe. E até quando nós vamos ficar assim, correndo esse risco de deixar para amanhã, se o tempo e os propósitos é para hoje? Ou gastar o tempo nos propósitos de Deus com coisas erradas, com coisas ruins. Até quando? Olha aí, vamos para o versículo 9 em diante. Diz assim: o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo, em algumas versões diz o trabalho, que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. 12. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. 13. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Olha só que texto tremendo. Amado, então a humanidade, mesmo não entendendo inteiramente o que Deus fez, não abre mão da eternidade. Se a gente perguntar aqui para o ímpio e para o justo, todos eles querem a eternidade. Todos nós queremos a nossa salvação. Todos nós queremos a nossa salvação, indiferente, queremos entrar no céu. Todos nós, se perguntarmos, queremos, mesmo sem conhecer inteiramente o que Deus preparou para nós, mesmo sem conhecer. A verdade é essa. O escritor diz no versículo 12, que nós lemos, que ele diz assim, que ele descobriu que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Não sei se você entendeu, porque ele não está dizendo que descobriu que o homem é feliz porque pratica o bem enquanto vive. Não, mas ele diz assim, eu descobri, ou seja, eu descobri o segredo, a essência para a alegria e a felicidade do homem. Qual é? É fazer o bem enquanto vive. É fazer o bem enquanto vive. É gastar o tempo e a ocasião fazendo boas coisas. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E aquele que vive na dependência do pecado não tem felicidade. E é por isso que ele está dizendo isso. O que ele descobre? Ele descobre que o homem precisa fazer o bem enquanto ele está vivendo, para ele alcançar a paz, a alegria, a felicidade, para ele viver uma vida bem na terra, em paz com Deus, preparando a sua trajetória para a salvação. E é isso que muitos homens não fazem hoje, porque eles acham que a salvação está muito longe deles. Verdade ou mentira? As pessoas não conseguem enxergar que a nossa salvação, que a nossa redenção, que a volta de Cristo, que o dia do Senhor está às portas. Não conseguem, e eles colocam isso muito adiante. Quando os meus filhos, meus netos, bisnetos vão ver a volta? Não.
Nós precisamos pensar nisso, imaginar e ter a certeza e a segurança de que a volta do Senhor pode ser hoje para mim. O dia de Cristo pode ser hoje, pode ser essa noite. E a Bíblia diz que como um raio que corta os céus, é a volta do Filho do Homem, não é isso? Por isso eu não terei tempo de me arrepender no momento do Senhor. São as minhas escolhas hoje que me colocam às portas do céu. São as suas escolhas hoje que te colocam às portas do céu, diante do Senhor, diante do justo juiz. E nós precisamos entender, e nós vimos hoje, diante dessa epidemia, diante dessa dificuldade que nós temos em ministrar os cultos, igrejas com tão poucas pessoas como essa, com pouquinhas pessoas aqui, outras que tinham milhares de pessoas e hoje tem tão poucas pessoas ali, sabe? E com essa epidemia as pessoas se afastaram, outras voltaram. Mas o problema, querido, é que esse tempo, ele precisaria estar nos unindo ainda mais com o Senhor, precisaria estar nos colocando ainda mais diante dEle, porque nós não sabemos. Nós vimos acontecer com tantas pessoas queridas, que nós amamos tanto, do nosso lado, e a gente fica, sabe, entristecido, com o coração chateado, angustiado com aquelas perdas. Mas o Senhor está dizendo: filhos, voltem correndo enquanto é tempo, porque o nosso tempo e o nosso propósito é gastado enquanto nós estamos vivos, não depois da morte. Depois ele diz no versículo 13, que também nós já lemos agora, ele diz que descobriu também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho, em alguma tradução diz por suas obras, é um presente de Deus. Olha só, então seja na nossa vida secular, seja nas nossas obras, na obra que nós estamos fazendo a Deus, nós seremos recompensados se fizermos na ocasião e no tempo e nos propósitos de Deus. Vai haver recompensa. Olha só. Então servir na obra de Deus com o nosso trabalho é um privilégio que nós seremos recompensados mesmo sem merecer. Por quê? Porque é graça, é presente de Deus. Servir a Deus na obra não é peso, é privilégio. E só aqueles que entendem assim, vivem uma vida plena, servindo ao Senhor, por muitos e muitos anos, até que chegue o dia do Senhor para ele. É privilégio estar aqui, ministrando para você, estar aí ouvindo a palavra de Deus. Hoje é culto de ceia, nós teremos a ceia no final do culto. É um privilégio podermos cearmos juntos. Comer a carne e beber o sangue do Senhor, espiritualmente falando, é um privilégio que muitos não querem. É um privilégio. Nós temos que entender isso. Ou então nós vamos levar isso como uma situação banal, como apenas mais uma etapa, até mais algo na igreja que acontece. Hoje é dia de ceia, temos mais algo na igreja para fazer hoje. Não é isso. Não é isso. O Senhor está nos alertando, abrindo os nossos olhos, nosso entendimento e dizendo: filho, acorda, porque eu estou às portas. Acorda, filho. Nós precisamos abrir o nosso entendimento. Isso é graça. Versículo 14 em diante diz assim: sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso não se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade. No lugar da retidão, havia mais impiedade. 17. Fiquei pensando, o justo e o ímpio. Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito
e um tempo para tudo o que acontece. Olha só que tremendo. Olha só que maravilha isso aqui. Ele diz no versículo 15 que nós acabamos de ler, ele diz assim, olha, aqui aquilo que já foi. Ou seja, aquilo que nós estamos vivendo na palavra hoje, que nós estamos buscando para nós hoje, já foi visto pelos nossos antepassados. Alguém já viveu isso que nós estamos vivendo na palavra hoje, oraram por nós, colocaram nossas vidas em oração, e por isso nós estamos aqui. Porque alguém ontem pagou o preço por mim hoje. Então, aquilo que já foi. Depois ele diz, o que será, já foi anteriormente. Ou seja, o que vão ver amanhã na palavra, o que vão experimentar amanhã, as coisas que vão ver amanhã, é o que nós estamos vendo hoje. É o que estamos passando hoje. É o que estamos orando hoje. É o que estamos clamando por alguém hoje. É a nossa descendência de amanhã pelas nossas orações hoje. É você clamar pelo seu pai, sua mãe, tua esposa, os teus filhos, que não conhece, não viu ainda aquilo que você está vendo hoje, para que ele possa ver amanhã. Amém? E depois ele diz, Deus investigará o passado. Ou seja, o que você escolheu plantar lá atrás, é o que você está colhendo hoje. Olha só que coisa. Então nós preparamos hoje, através da palavra e da fé, e das obras, a salvação do amanhã. A nossa salvação, ela é preparada hoje. Aquele momento diante do Senhor para entrar na glória é preparado aqui. É preparado hoje na terra. Como nós temos gastado o nosso tempo, a ocasião. Como nós temos gastado isso. Eu posso controlar por exemplo, o que eu vou colher amanhã, dependendo do que eu semear hoje, da maneira que eu semear hoje, eu posso controlar o que eu quero colher amanhã. Mas eu não tenho controle daquilo que eu estou colhendo, ou que eu vou colher agora, porque é algo que eu já plantei ontem. Porque o justo juiz investiga o passado. E nós temos que entender isso. Quer colher coisas boas amanhã? Quer ter uma vida boa amanhã? Quer que a sua descendência não perca a salvação? Quer levar o teu filho no caminho que deve andar com o Senhor? Faça uma boa semeadura hoje. Mas vai colher hoje o que plantou ontem. Não tem jeito. O que semeamos ontem nós vamos colher. É por isso que hoje nós temos ainda uma oportunidade. Nós temos essa oportunidade hoje porque nós estamos vivos. E é isso que Deus está alertando para nós nessa noite. Porque você está vivo, sim ou não? Lógico. Então há oportunidade. Há mais uma. Ou talvez há a última. Hoje. Para eu ter um futuro amanhã. Há uma forma de ser devolvida a alegria em meu coração. Talvez hoje há tristeza no seu coração. Talvez hoje você tenha tido muita tristeza, angústia, sofrimento, perdas. Hoje. Mas mesmo que a noite se prolongue muito, a alegria vem pela manhã. Ela vem. É palavra de Deus, é fato isso. Uma hora mais cedo ou mais tarde você sai do deserto. Deserto é trajetória, noite também. Logo o amanhã chega. Por mais que talvez pareça muito grande para você, as dificuldades, os problemas, talvez pareça muito grande. Talvez você que está me assistindo em casa, no outro culto passado, a irmã escreveu para nós lá online pedindo oração, porque Deus falou muito com ela. Então talvez você esteja me assistindo em casa e esteja passando por grandes lutas, problemas, angústias, dificuldades, perdas, que acha que não pode ser reparada. Mas Deus está dizendo para você, o meu tempo para você é este. Deus está dizendo para mim e para você também, esse é o meu tempo, essa é a ocasião, esse é o tempo, os meus propósitos estão na tua vida. Gaste o seu tempo com responsabilidade. Quais são as responsabilidades espirituais que nós gastamos o nosso tempo? Com Deus.
porque dele, por ele, para ele são todas, não são algumas, são todas as coisas. Então, se eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor, eu vou ter um futuro amanhã de alegria, de paz, de felicidade, de salvação. Se eu colocar nas mãos dele hoje. Talvez você esteja colhendo hoje problemas, dificuldades, uma colheita difícil, porque você já plantou algo ruim ontem. Mas você pode mudar isso amanhã, eu posso mudar, e é isso que Deus quer para nós, é isso que Ele está dizendo para nós nessa noite. Filho, existe uma possibilidade de você ter uma grande colheita amanhã, uma grande colheita no futuro. Existe a possibilidade de você entrar pelas portas do céu, e eu dizer para você, entra para o gozo do seu Senhor, porque você está vivo. É em vida que se arrepende dos pecados, não é em morte. É em vida que muda a maneira de viver. É em vida que você decide servir ao Senhor. É em vida que você vai garantir que você vai fazer as suas escolhas para garantir a sua consequência amanhã, se vai ser boa ou ruim. Mas o grande problema na terra é que o ser humano não vê isso, ou não quer ver. Ou como eu disse agora há pouco, joga para muito longe o amanhã. Eu estava esses dias conversando com meu filho, eu dizia para ele assim, meu filho está com 26 anos hoje, e ele com 18 anos falava assim, pai, até com 18 não, com 14, 15, até chegar aos meus 18, pai. Vai demorar demais. Eu falei, filho, cuidado com o que você faz hoje, porque os seus 18 chega rapidinho e você pode perder muito tempo da sua vida. Já está com 26 anos, já passou mais 18. Então olha só, é isso que Deus está abrindo os nossos olhos hoje, de que maneira você está gastando o tempo hoje, porque muito rápido é o momento que o Senhor baterá na sua porta. Muito rápido é a volta do Senhor, é o dia de Cristo. E nós não conseguimos entender isso. Achamos que está muito longe de nós, mas na verdade não está muito longe de nós. O Senhor conhece que tipo de semeadura você fez ontem, que tipo de semeadura você vai fazer hoje, e que tipo de semeadura você vai fazer amanhã. Ele conhece isso. Ele sabe. Ele conhece o nosso coração, e é por isso que nós pedimos, Senhor, troca o nosso coração de pedra, a dureza do nosso coração. O Senhor está dizendo, quem tiver ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, a palavra de Deus, o Senhor Ele diz que a palavra de Deus, ela é compreendida no Espírito, e por isso que muitos não entendem, porque não tem o Espírito. Não tem. Então a nossa oração nessa noite é para que você receba do Espírito Santo, para compreender e sair daqui entendendo tudo isso que Deus está falando com você. Filho, ainda há tempo. Ainda há tempo. E há tempo, com certeza. E o tempo é hoje. Versículo 16, nós lemos agora há pouco, ele diz que descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade. No lugar da retidão, ainda mais impiedade. Você sabe qual que é o cenário que nós vimos? Tanta impiedade hoje, não precisa nem falar, né? Tanta impiedade, ele diz aqui, ó, que ele descobriu que debaixo do sol, no lugar onde era para ter justiça, impiedade. No lugar da retidão, mais impiedade ainda. Ou seja, aqueles que eram para ser honesto, nos rouba. Aquele onde era para haver justiça, há mais impiedade ainda. Aonde nós buscamos em alguém, fala, nesse nós precisamos confiar, há uma grande impiedade. Meu Deus. Versículo 17, o escritor diz assim: fiquei pensando, olha o que ele diz, fiquei pensando o justo e o ímpio. Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito e um tempo para tudo o que acontece. Então, amado, Deus julgará o justo e o ímpio da mesma forma.
Interessante que o mesmo tempo que o justo teve para ser justo, o ímpio teve para se tornar um justo. E vai ser julgado da mesma forma. E o Senhor nos alerta nessa noite. Escolhas. As consequências da nossa vida são formadas de escolhas, sendo elas boas ou ruins, mas são formadas de escolhas. As grandes consequências terríveis na nossa vida, que nós passamos ou vamos passar, pode ter certeza que é por escolhas erradas. Porque se eu fizer uma boa escolha, eu não terei uma péssima consequência. Eu não terei. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Essa é a minha escolha. Nós falamos poucos dias atrás, não é isso que Deus nos fala? Olha, escolha hoje a quem quer servir. Eu escolhi que eu e a minha casa vamos servir o Senhor. E você? Não, eu também escolhi, eu quero servir, eu quero a salvação, eu quero ter um tempo com Deus, eu quero ter a minha vida transformada, pastor, eu quero ter paz, alegria, prosperidade, abundância de vida, amor, eu quero no coração. Então mude as escolhas de hoje. Pense que tipo de escolha você estava fazendo, quais eram as suas prioridades. A ocasião e o tempo Deus dá, mas as escolhas são nossas, a decisão é minha. E Ele mesmo diz: eu aconselho você a escolher essa parte, que é a parte boa, que não será tirada de você. Quais são as nossas escolhas? De que forma nós temos conduzido a nossa vida na terra? De que forma nós temos conduzido? Meu Deus, versículo 18 em diante, olha o que diz aí, vamos lá. Diz assim: também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Versículo 20. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Versículo 21. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Quem pode dizer? Então aqui, amado, você pode ver que está havendo uma comparação entre nós e os animais no quesito vida. Vida respiratória. É isso, que todos nós temos a nossa vida como um sopro, assim como o animal. Da mesma forma como morre um, morre o outro. Ele está dizendo, essa carcaça que nós estamos em cima dela, não tem tanto valor quanto muitos acham que tem. E nós valorizamos demais essa carcaça, nós investimos tanto nela, brigamos e às vezes até matamos por essa carcaça, não é verdade? Sendo que o valor, a palavra diz, o Senhor diz, lá em 1 Samuel, que Ele não vê como o homem vê, aparência, é coração. E é coração, e não é esse coração de carne, não, é o coração, quando Ele diz, é o que está dentro. É a maneira que eu vivo, as minhas decisões, os meus compromissos. E nós valorizamos muito mais o que tem por fora do que o que tem por dentro. Eu já disse isso aqui, mas você já viu alguém subir em um prédio, numa torre, e rasgar um saco de dinheiro lá em cima e jogar tudo lá embaixo? Você não vê, mas você vê gente subindo lá em cima e se matando, se jogando, se suicidando. Por quê? Porque dão muito mais valor às finanças do que à vida. Dá muito mais valor o que o dinheiro pode comprar do que a vida. Não priorizam. A ocasião e o tempo é dado pelo Senhor. De que forma nós estamos gastando o nosso tempo e a ocasião. Há tempo para tudo. Mas esse é o tempo de Deus. Esse é o tempo do Senhor. As prioridades são para Ele.
tem que ser para Ele, as minhas prioridades têm que ser para Ele. Para quem tem sido as minhas prioridades? Eu tenho priorizado o quê? O que tem sido o concorrente de Deus na minha vida? O que tem sido? É por isso que a Bíblia fala que nós precisamos juntar tesouro no céu, aonde a traça e a ferrugem não corrói. Que aonde está o nosso coração, aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Por isso nós precisamos colocar a nossa vida no Senhor. As decisões, os nossos compromissos, as nossas prioridades tem que ser nele, porque se eu colocar nas mãos do Senhor, eu posso ter amanhã alegria, paz, felicidade e principalmente a minha salvação garantida se a minha vida estiver nas mãos do Senhor. E a prioridade, a minha servidão a Deus, eu sirvo o Senhor hoje por quê? Porque eu quero o meu lugar com Ele. A gente sempre diz, a minha salvação não depende da minha esposa e a dela não depende de mim. É individual. O Senhor prepara a ocasião e o momento para mim e para ela. Para você, para todos nós. Eu sei a maneira que eu estou gastando a ocasião e o tempo de Deus. As prioridades do Senhor. Eu sei. Você sabe quais são as prioridades? Eu sei, pastor. E tem cumprido as prioridades, tem sido as prioridades de Deus? As suas prioridades têm sido as mesmas do Senhor? Porque às vezes o que eu quero para mim não é o que Deus quer. Mas eu luto, eu passo por cima e eu vou fazer as coisas que não é tempo de fazer. Porque a minha prioridade não é a dele. E aí eu sofro as consequências, porque eu fiz coisas que não é tempo de fazer. Não são as prioridades do Senhor. Eu estou arrancando quando eu deveria plantar. Eu estou odiando quando eu deveria amar. E assim tem acontecido. Infelizmente isso tem acontecido no meio do povo que se diz cristão, que se diz povo de Deus. Precisamos rever a nossa vida, rever os nossos conceitos com o Senhor. Depois ele diz no último versículo 22, ele diz, por isso concluí. Ou seja, eu entendi completamente o que eu precisava entender. É isso que ele fala, eu concluí o meu raciocínio. Que não há nada melhor para o homem do que desfrutar de suas obras, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois da morte? Meu Deus, então ele está dizendo que não há nada melhor que o homem desfrutar de suas obras, mas das suas obras na fé, aquelas que são feitas na ocasião e no tempo e nos propósitos de Deus. É isso que ele está dizendo, porque não é obra comum, porque a obra sem fé é morta. Ele está dizendo isso, ele está dizendo que não há nada melhor que o homem desfrutar das suas obras, mas das obras da fé, na fé. Olha só, aquelas que são feitas na ocasião e no tempo e nos propósitos de Deus. Que tremendo é isso, hein? Então nós estamos aprendendo, na verdade, nesta noite, que o Senhor ele providencia a ocasião, o tempo e os propósitos, e nós entramos com as obras, com o nosso trabalho, com a nossa semeadura e com as nossas escolhas. Olha só, com as nossas escolhas, o Senhor nos dá a oportunidade de viver uma vida melhor. Agora, se eu quero agarrar essa oportunidade e fazer de tudo para viver essa vida melhor, aí é um problema meu. Ele não vai forçar você a nada, ninguém vai. Nós temos que decidir, e decidir rápido, porque o tempo é curto. Decidir rápido. Tem pessoas, esses dias conversando com uma pessoa, ele diz, pastor, mas eu estou na igreja tem 10 anos, eles falam a mesma coisa, que o tempo é curto, já passou 10 anos, pois é, então já são 10 anos a menos, então está mais curto ainda. Mas a gente não pensa assim, muitos não pensam. Eu vou ter uma vida inteira pela frente. Sim, mas qual o tamanho da sua vida? Qual o tamanho da minha vida?
Eu não sei qual o tamanho da minha vida. Os meus planos com a minha esposa é nós dois morrer de velhice. Bem velhinho, deitado numa cama, um do lado do outro, pegado na mãozinha ali. 90, 100 anos, não sei. Tanto que Deus permitir. Mas esses são os nossos planos. Mas nós nos entregamos nas mãos do Senhor. Senhor, o plano do Senhor é esse. Mas eu creio que o Senhor ouve as orações dos justos. E eu quero servir o Senhor até o finalzinho da minha vida. Se eu morrer de velhice, eu vou morrer de velhice servindo o Senhor. E se eu estiver conseguindo falar, eu vou pregar e anunciar as boas novas do Senhor a quem eu ver pela frente. Porque esse é o meu compromisso, essas são as minhas prioridades, porque são as prioridades do Senhor. Lembrando que ninguém poderá nos fazer ver o que acontecerá após a morte. Ninguém poderá fazer você ver o que vai acontecer depois. Então isso é resumindo tudo isso. Deus está dizendo para mim e para você, filho, ninguém vai mostrar para você o que vai acontecer, você não sabe. Nós lemos na Bíblia, nós temos a salvação, nós vamos servir o Senhor, nós vamos estar com o Senhor, glorificar o nome dEle, vamos estar lá, mas ninguém te falou como vai ser depois. Então viver uma vida cristã plena hoje é dedicar a ocasião, o tempo aos propósitos do Senhor. Viver uma vida plena com Deus hoje é viver uma vida para Ele, só para Ele. E isso não é, tem pessoas que dizem, mas eu vou servir a Deus, não conhece a palavra do Senhor, fala assim, eu vou ficar preso, eu vou ficar muito preso, eu não vou poder fazer isso, aquilo, outro. Amado, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é aí que você vai estar liberto. Nós somos presos quando nós não conhecemos a verdade do Senhor. Só aquele que experimenta a verdade do Senhor sabe de como ele era preso antes, de como ele era dependente das coisas antes. Hoje nós temos liberdade, porque Cristo morreu por nós. Liberdade, nós conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. Nós somos libertos hoje, não precisamos mais, não existe ninguém que tenha guardado de nós uma promissória que nós devemos, espiritualmente falando. O Senhor rasgou essa promissória, Cristo na cruz do Calvário rasgou todas as promissórias, Ele nos comprou com teu sangue. A dívida de pecado foi rasgada através do sangue do Cordeiro. Foi rasgada. E nós temos que entender isso. Nós precisamos entender isso. Para vivermos uma vida muito mais abençoada. Para viver uma vida plena. Uma vida de dignidade. Uma vida sem cobrança e fora. Uma vida sem o diabo ficar ali, sabe, com o sofisma dele na nossa mente, na nossa cabeça. Uma mente voltada única e exclusivamente para o Senhor. É uma mente liberta. Liberta. Tem gente que diz, olha, você não pode ler a Bíblia toda não, que você fica doido. Já viu falar isso? Você lê a Bíblia inteira, você fica louco. É por isso que eu sou louco. Por Jesus. É porque você fica louco por Jesus. Você fica louco pela obra, você fica louco pelo céu, você fica louco pela salvação. Você fica louco para conhecer mais. Conhecereis e prosseguir, e vão prosseguir em conhecer mais e mais e mais. Esse é o meu desejo. E você pode ler a Bíblia todos os dias, 2, 3 vezes, 10 vezes por ano, que você todos os dias vai estar conhecendo ainda mais o Senhor. Ainda não conhece Ele totalmente, vai estar conhecendo ainda mais. De que maneira nós temos gastado a ocasião e o tempo e o propósito que Deus nos deu. Pense nisso. De que forma? Quais são as suas escolhas? O que você escolhe hoje? Quais são as suas escolhas? Pensa nisso. O que você tem escolhido fazer? De que forma? Para dessa forma nós termos o compromisso e a facilidade de persuadir as pessoas, de ensinar as pessoas a viver uma vida
da maneira que eu vivo, com Deus, plenamente com o Senhor. Amém, querido? Glorificado seja o Senhor. Nós tivemos uma palavra um pouco menor, nós vamos passar para esse tempo da Santa Ceia agora, né? Você que está em casa não vai assim presenciar esse tempo da Santa Ceia que nós vamos fazer, mas eu quero orar antes da gente começar a ceia para abençoar tanto você quanto essa pessoa que está em casa me assistindo. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor agora a tua igreja, Pai. Seja a tua igreja que está aqui, ó Deus, nesse templo, seja a tua igreja que está em casa me ouvindo nesse momento. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor coloque no coração dessa pessoa o desejo, a vontade, a sede, a necessidade, Senhor, de fazer a escolha certa que é o Senhor. Meu Deus, coloque no coração dessa pessoa o desejo, Pai, o desejo pelo céu, o desejo pela salvação, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu sei que tem tantas pessoas em casa que necessitam tanto de uma intervenção do Senhor, que precisa tanto que o Senhor esteja, ó Deus, vindo sobre a vida dela nesse momento, e eu te peço, Senhor, não deixe essa pessoa, Senhor, não abandone, Senhor, vem agora em nome de Jesus Cristo sobre a tua mente, o teu coração, sobre a tua casa, sobre os casamentos, sobre, ó Deus, as pessoas que estão enfermas, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que tantas pessoas estão em leitos de hospitais agora nesse momento, pessoas que estão entubadas por causa dessa doença, desse coronavírus, Pai, meu Deus, desse Covid, meu Deus, em nome de Jesus, esteja, ó Deus, abençoando, devolvendo fôlego de vida, Senhor, a essa pessoa, restaura, Senhor. Tem tantas pessoas em casa que têm orado pelos seus familiares, pelo um pai, mãe, filhos, irmãos, amigos, Senhor, vem agora de encontro, Senhor, e entra, Senhor, o Senhor é o único que pode devolver a vida a essas pessoas, que pode tirar essa pessoa, Deus, desse leito, dessa UTI, pessoas que estão entubadas agora nesse momento, necessitando tanto, Senhor, que o seu fôlego volte, Senhor, devolva. Sabemos que o Senhor é o único que pode dar o fôlego da vida, o Senhor é o Deus da vida. Então, Senhor, devolva agora, Senhor, entra, Senhor, e termine com o sofrimento dessa pessoa, Senhor, e traga de volta, porque nós sabemos que há um propósito na vida de cada uma pessoa, Senhor, que está nesse momento necessitando tanto do Senhor. Abençoamos e declaramos vida em abundância, em nome de Jesus Cristo. E você diz amém, e glórias a Deus, aleluias. Nós vamos ouvir um louvor, Marcos vai colocar um louvor ali, para a gente ouvir. Se você quiser ficar de pé e você puder, fique por favor, e nós vamos ouvir esse louvor, e nesse tempo dessa ministração, desse louvor, você vai poder expressar ao Senhor a sua gratidão por você estar vivo, a gratidão por você estar servindo, a gratidão porque Ele tem dado o momento certo, Ele tem dado a ocasião certa, e Ele tem deixado você escolher por sua vontade própria a quem você quer servir. Amém, querido? Se envolva com o Senhor nesse momento para que Ele possa entrar no teu coração, em nome de Jesus. Oh meu Deus, aleluia, Senhor.